Você tem medo? Pesadelo, cara. Medo? Medo todo ser humano tem, até mesmo os animais. Medo é uma perturbação interior, é um estado emocional agitado, desagradável, causado pela consciência de um perigo real ou até mesmo imaginário, medo do que pode vir a acontecer. Associado ao medo está a ansiedade, a angústia, a apreensão, o receio. Medo é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação, a um objeto, a um lugar. Nós sentimos medo diante de qualquer situação que nos pareça ameaçadora, perigosa, desconhecida, estranha. Podemos dizer que o medo na dose certa é remédio, assim como também ele pode se tornar um terrível veneno também. O medo natural é bom em nós e nos animais, porque nos leva a ficar sempre em estado de alerta diante de todos os perigos e ameaças. O medo natural nos leva a nos autoproteger, nos autopreservar, nos leva a ficar sempre atentos a tudo aquilo que pode ser nocivo a nós. Por exemplo, uma presa, ao ser ameaçada pelo predador, ela foge. Ela foge porque está com medo e, estando com medo, ela quer se proteger. É por isso que nós trancamos a porta, porque nós tememos que alguém possa invadir. Nós, diante de um precipício, ficamos amedrontados. Por quê? Porque nós tememos cair lá embaixo. Então, o medo na dose certa é bom para nós, nos leva à autoproteção. Quando nos referimos diretamente a Deus, é preciso sempre enfatizarmos a diferença entre temor a Deus e medo de Deus. O medo de Deus nos faz sempre olhar para Ele como para um vilão, um ser aterrorizante e terrível, e não para um pai, para um Deus acolhedor, um Deus amoroso, que é justiça, mas nos quer perto dele. Aí nós tememos o castigo, nós tememos o juízo, nós tememos ser jogados no inferno, e esse medo, em vez de nos aproximar dele, nos leva a afastar. O povo hebreu, diante da manifestação gloriosa de Deus, diz a palavra que temia. Olha só o que diz Êxodo 20:18. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. O povo tinha medo de Deus. É sim preciso nós termos a consciência de que o afastamento de Deus traz grandes e terríveis consequências. Mas esse medo não pode ser um medo doentio. Tem que ser um medo que nos leva à conversão, um medo que nos leva a querer ficar perto dele para que nós não sejamos condenados. E é por isso que a diferença entre medo e temor de Deus precisa ser enfatizado. O temor a Deus, irmãos, vem do reconhecimento da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, da sua santidade. O temor nos leva ao respeito, à reverência, à adoração e a cumprir a sua vontade. Temor a Deus é o medo de ofender a Deus, é eu não querer desagradar a Deus. É tanto que Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Irmãos e irmãs, que nós não tenhamos medo de Deus, um medo que nos afaste dele e nos leve a sempre nos autocondenar, mas o temor a Deus seja a grande força dentro do nosso coração, que nos leva a sempre querer fazer a vontade do Senhor e a viver a sua palavra, e assim nós estaremos sempre na sua presença. Inúmeras pessoas sentem inúmeros tipos de medo, dos mais conhecidos aos mais bizarros e alguns aparentemente sem sentido.
Pessoas sentem medo da morte, da doença, do futuro, medo de altura, medo de falar em público, medo do escuro, medo de locais assombrados, medo de fantasma, enfim, são inúmeros tipos de medos espalhados pelo mundo inteiro, espalhado no coração, infelizmente, das pessoas. Irmãos e irmãs, mas as coisas ficam mais preocupantes quando vêm as fobias, a síndrome do pânico, que são medos exagerados. É aí que o medo se torna algo destruidor. É aí que o medo nos escraviza e nos paralisa. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que em Deus nós conseguimos vencer, superar todos os medos que assombram a nossa vida nessa terra. Toda a Sagrada Escritura está cheia de passagens que nos encorajam a não ter medo. Em 2 Timóteo 1,7 a palavra diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza. O salmista diz no Salmo 55, versículo 4: Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. Deus também nos encoraja frente a uma grande missão. Ele encorajou Jeremias, Isaías, e a Virgem Maria ouviu da própria boca do anjo: Maria, nada temas. Deus nos encoraja, nos dá força para seguir adiante. Hebreus 13,6 diz assim: Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia fazer um homem? E o salmista Davi, Salmo 22, versículo 4, ele diz: Ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. E a palavra também diz no Salmo 26, versículo 1: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? O Senhor não permitirá que nada possa nos abater. Basta apenas nós confiarmos e superarmos esse medo que tenta nos destruir. É normal nós sentirmos medo. Pessoas de fé na palavra de Deus tiveram medo. Em Mateus capítulo 8, a palavra diz que os discípulos sentiram medo diante da tempestade que assolava e fazia com que o barco fosse agitado. E chegaram até Jesus: Senhor, não se importa que nós estejamos perecendo? Jesus respondeu: Por que este medo, homens de pouca fé? Percebe que há uma contradição, que há uma diferença entre ter medo e ter fé. Jesus diz: Por que tem medo, homens de pouca fé? Quanto menos for a nossa fé, mais será o nosso medo. Então, quanto mais for a nossa fé, menor serão os nossos medos. Mateus capítulo 14 diz também que os discípulos estavam atravessando na barca e aquela barca também era agitada por ventos, por tempestade. Jesus apareceu sobre as águas e eles também tiveram medo. Mas Jesus falou: tranquilizai-vos, não tenhais medo. Jesus é esse que diz: fica calmo, fica tranquilo, não tenha medo, eu estou contigo. A palavra diz que Elias sentiu medo diante da ameaça da rainha Jezabel. A palavra diz também em 2 Crônicas, capítulo de número 20, que Josafá ficou perturbado diante de um exército inimigo, mas ele recorreu ao Senhor. Isso fez toda a diferença. Sentir medo é normal. O que não é normal é ser dominado pelo medo. Deus, irmãos e irmãs, está interessado em nos livrar, nos libertar de todo o medo. Mas nós também precisamos ter a atitude de querer vencer os medos. Em alguns casos nós vamos precisar sim da intervenção milagrosa de Deus, de uma cura, de uma libertação. Em alguns casos nós vamos precisar sim passar por um tratamento médico, mas em outros casos nós precisaremos enfrentar o medo cara a cara. Para fundamentar isso, irmãos e irmãs, peguemos a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. A palavra diz que todo o exército de Israel se recuava tremendo de medo diante de Golias, um enorme gigante guerreiro. Mas aí chegou Davi pequeno, mas com a grande coragem, com a grande audácia, enfrentou e venceu aquele grande soldado, aquele grande guerreiro. Isso para nos motivar a enfrentar os Golias
que estão à nossa frente esbravejando, mesmo que eles sejam enormes e nós tão pequenos, nós conseguimos vencer. Basta nós termos coragem. Precisamos enfrentar os gigantes, os medos que tentam nos paralisar. Eu, como a maioria dos seres humanos, sempre tive medo de falar em público, mas chegou um dia que eu precisei enfrentar esse medo. E eu, irmão e irmã, consegui superar. Hoje eu sinto medo de falar em público, mas esse medo não me impede de falar em público, porque o segredo é você enfrentar, mesmo que você esteja com medo, e assim você vai vencendo. Sim, é preciso coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir apesar do medo. É não deixar ser dominado pelo medo, e sim dominar o medo. É você agir apesar de toda intimidação que te rodeia. A palavra em Josué, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: tem ânimo, pois, e sê corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: isto é uma ordem, sê firme e corajoso, não te atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. E Jesus também diz aos seus discípulos: tendes coragem, porque é uma atitude nossa ter coragem diante dos medos, e assim nós vencemos. Então é isso, galera, eu fico por aqui. Essa é a mensagem desse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado, que você não tenha medo do inimigo, mas que o inimigo tenha medo de você, que você não tenha medo das trevas, mas que as trevas tenham medo de você, que você não tenha medo do diabo, mas que o diabo tenha medo de você, porque você está ao lado de Deus. Fica com esse Deus poderoso. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Estou aqui dentro de uma mata, olha só. Mas o problema não é esse. O problema é que hoje à noite eu tive um pesadelo terrível. Eu estava sonhando que alguma coisa estava me perseguindo e me pegou. O bom foi que eu acordei bem na hora. E nesses lugares assim é perigoso, né? Mas talvez seja o medo, porque diz que o medo faz a gente ver coisas onde não há. Então eu espero que seja apenas coisa do meu psicológico. Esse medo que eu tô sentindo aqui agora de que algo pode me pegar. Peguei vocês!